É isso aí, pessoal, já tomou uma aguinha, vamos lá para o capítulo 2. No capítulo 2, nós vamos ver primeiro qual a regra principal da hermenêutica. Tudo tem uma regra. E a regra principal da hermenêutica é de que a escritura é a sua própria intérprete. A principal regra da hermenêutica é que a escritura sagrada, a Bíblia, é a sua própria intérprete. Ok? Essa é a principal regra. A própria Bíblia se interpreta. Você tem ferramentas para te auxiliar a entender, a compreender, mas a principal regra é que a própria Escritura, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, é a sua própria intérprete. Dentro da hermenêutica, no capítulo 2, nós vamos ver um termo interessante chamado perícope. E o que é perícope, pastor? Perícope é normalmente o equivalente a uma divisão de parágrafo da Bíblia Sagrada. Tudo isso está na sua apostila de hermenêutica. Ou seja, perícope é o extrato de um livro usado para sustentar uma tese ou uma finalidade similar. Por exemplo, você está lendo um texto, livro tal, ou carta tal, capítulo tal, versículo tal. Versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E ali, aí uma divisão ali. E, geralmente existe um subtítulo daquele texto, daquele tema. Está lá, salvação pela graça. Está lá. Então, a perícope é o equivalente a uma divisão de parágrafo da Bíblia. Ok? Ficou entendido até aí? Vamos em frente, né, para que a gente não perca. E lembrando que a principal regra da hermenêutica é de que a Escritura é a sua própria intérprete. A palavra de Deus é a sua própria intérprete. Por quê? Porque ela foi dada por Deus para que homens escrevessem inspirados pelo Espírito Santo. Por quê? Ela é a sua própria intérprete. Porque o autor é o próprio Deus. Ok? Como diz Paulo, quem pode entender a mente de Deus? Somente o próprio Deus. Então a Bíblia, a palavra, é a sua própria intérprete. E essa é a principal regra da hermenêutica. Ok? Vamos lá? Vamos em frente? Olha só. Análise semântica. Pastor, o que é uma análise semântica? Análise semântica é a análise do sentido que um termo tem dentro do texto. Vou repetir. Análise semântica é análise do sentido que um termo tem dentro de um texto ou do texto sagrado. A análise de um termo, pelo seu contexto imediato, tem como regra, ou seja, a análise do termo, dentro desse contexto imediato, tem o quê? Uma regra. Tudo tem uma regra. Como diz o Arnaldo, a regra é clara. Todo termo deve ser tomado no sentido indicado pelo conjunto da frase. Tem uma frase de um pastor que diz o seguinte: todo texto, fora do contexto, é pretexto para heresia. E é justamente isso. Então, na análise semântica, é preciso o quê? Que todo termo, ou seja, que é o sentido do termo dentro do texto, que todo termo deve ser tomado no sentido indicado pelo conjunto da frase. É análise semântica, análise daquele conjunto, daquele termo, daquele texto. Tem que ser tomado dentro do sentido que aquele texto indica, que ele está falando, que ele está indicando, que ele está comunicando. E isso é muito importante. Nós precisamos, uma coisa que nós precisamos termos e desenvolvemos em nós a análise textual. Para que a gente possa, não traga um termo para um assunto que ele não está indicando, não está dizendo nada, não tem contexto, não tem fundamento usar aquele texto, aplicação do texto, porque senão você foge das regras da hermenêutica, você não está fazendo uma análise semântica como ela deve ser feita, ok? Tudo isso está acompanhando agora, nós estamos no capítulo 2 da nossa matéria da hermenêutica, da sua apostila. Você tem ela aí, você pode acompanhando, você pode vendo. Eu tenho certeza que está sendo um momento de bênção para você
quando nós estamos juntos. Para mim é um prazer estar com vocês, ok? Vamos em frente, tudo ok até aí, tudo compreendido? Vamos em frente. Olha só, na hermenêutica, né, existe, já falei de análise semântica, o que é uma análise dos objetivos? Agora falando de objetivos, análise dos objetivos. Análise dos objetivos tem como regra considerar a finalidade do texto em que estão inseridos os termos obscuros com o propósito de compreendê-los. Vamos repetir? Vamos retomar? Análise dos objetivos. Entenda que todo texto da palavra tem um objetivo. Deus não faz nada que não tenha um objetivo, não tenha uma finalidade, que não tenha, um propósito. Ok? Então, análise, falamos da análise semântica, agora falamos da análise dos objetivos. A análise dos objetivos tem como regra considerar a finalidade do texto em que estão inseridos os termos obscuros com o propósito de compreender. Há muitos termos dentro da palavra de Deus que, ao ler, você não compreende. É um pouco difícil. Né? Às vezes, como disse Paulo, às vezes vemos como um espelho. Então, há termos que você precisa de uma análise dos objetivos, para você compreender melhor aquele termo, aquele texto, aquela porção da palavra que você está examinando. Trazer o que é o que está obscuro? É trazer aquilo que está incompreensível para que você possa compreender, ou seja, análise dos objetivos. Isso é importante. Qual foi o objetivo para o qual foi escrito aquilo? Aquele texto, aquela porção da palavra. Por exemplo, há livros que têm muitos pontos de difícil interpretação. Principalmente quando você fala de escatologia, né? Onde há muitas alegorias, até mesmo algumas parábolas. Então, nós precisamos analisar os objetivos, né? Analisar o que o texto está inserido dentro daquele termo, né? Que talvez tenha difícil compreensão, de maneira que você possa compreendê-los, ok? Vamos em frente, até aí tudo bem? Já tomou aquela aguinha? Já está certinho? Está acompanhando? Espero que essa nossa aula esteja sendo bênção para você, como está sendo bênção para mim. Vamos lá. Ainda dentro do capítulo 2. Vamos falar de análise morfossintática. Pastor, pelo amor de Deus. O que é uma análise morfossintática, pastor? Análise morfossintática é a análise de vários elementos gramaticais contidos no texto. O que é? Análise morfossintática é a análise dos vários elementos gramaticais contidos no texto. A morfologia trata da estrutura e a formação das palavras, bem como a sua classificação. Nós precisamos levar em conta as regras do próprio idioma, que as regras do próprio idioma é de fundamental importância. Isso nós precisamos levar em conta. E tanto quanto for possível, devemos analisar as palavras na sua forma original. Olha, então, a importância de um dicionário bíblico e de um dicionário da língua, do português. Porque há termos que foram escritos na língua original, que quando você traduz para a língua natal, no nosso caso o português, que não existe talvez uma palavra correlativa. E isso é importante, por isso a análise morfossintática. Então, tanto quanto for possível, nós devemos analisar as palavras na sua forma original. Talvez um dicionário de grego, de hebraico, é importante para você estudar também. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, nós encontramos formas literais ou literárias que vão da poesia aos oráculos, do romance à história e de adágios populares a ensinos doutrinários. Então, a importância da análise morfossintática, que é o que? A análise de vários elementos gramaticais contidos no texto. Estamos falando de gramática. Ou seja, a estrutura e formação das palavras
como também a sua classificação, levando em consideração a importância do próprio idioma, ou considerar as regras do próprio idioma. Como eu disse, há palavras do grego que você tem que achar uma palavra correlativa para o português. Há palavras do hebraico, você tem que achar palavras correlativas. Então há termos no hebraico, palavras no hebraico, você não tem uma palavra exatamente, você acha uma palavra correlativa para que o texto possa ser, então, compreendido. Então a análise morfossintática é muito importante levar em consideração a questão gramatical, a questão da língua original. Ok? Vamos em frente? Dentro da hermenêutica, no capítulo 2, nós vamos ver história. O que é história? História é o registro dos eventos ocorridos em um determinado lugar durante determinado tempo. História, né? Registro dos eventos ocorridos em um determinado lugar durante um determinado tempo. Isso é história. Então, há muita história dentro do texto sagrado. Há muita história, né, dentro da Bíblia que você tem que colocar, né, associar o lugar ao tempo. Por exemplo, quando você vai ler os evangelhos, parece que Jesus chegou aqui, chamou Pedro, chamou fulano, chamou Ciclano, Bertão, juntou os 12 e acabou. Parece que Jesus passou numa rua e já chamou os 12. E não foi assim. Para que ele conseguisse reunir aquele grupo, do primeiro ao último, levou cerca de 1 ano e meio. Né? Do primeiro do grupo dos 12. Ele tinha vários discípulos, mas do grupo dos 12 levou cerca de 1 ano e meio para compor todos eles. Mas aí nós temos que analisar o seguinte: lugar, tempo, cronologia bíblica. Nós vamos ver poesia. O que é poesia? Poesia são textos escritos de forma poética. O termo já fala, né? De forma poética. Não são textos explicativos ou de características didáticas. É poema. Né? E não tem uma característica didática. Nem sempre. O propósito dos textos poéticos é inspirar o leitor ou ouvinte a meditar ou refletir as relações com Deus e seus semelhantes. Ele leva a reflexão, leva muito mais a reflexão, a inspiração de refletir do leitor ou do ouvinte e meditar na relação de Deus e seus semelhantes. Ok? Então, já vimos agora história, o que é poesia, e com relação à história, lembrando que é o registro dos eventos ocorridos em determinado lugar durante um determinado tempo. Ok até aí? Poesia. Poesia são os textos escritos de forma poética, que nem sempre são textos explicativos ou de características didáticas, mas são tão importantes quanto que é a palavra de Deus. Ok? E o propósito do texto poético é inspirar o leitor, é inspirar o ouvinte a meditar e a refletir no relacionamento de Deus com o homem, conosco. Ok? Vamos lá, vamos em frente. Dentro da hermenêutica, no capítulo 2, nós vamos ver também o que é profecia. Ai, meu Deus, deixa eu abrir um parênteses aqui. As pessoas pensam hoje sobre profecia. Ah, fulano tem o dom da profecia. O que é profecia? Dentro do texto, profecias são mensagens proclamadas por mestres chamados para falar com autoridade em nome de Deus. E a Bíblia diz: ai daquele profeta que dizer o que Deus não mandou dizer. Então, a profecia, dentro do contexto da hermenêutica, dentro do contexto bíblico, são mensagens proclamadas por homens chamados para falar, ou mulheres, para falar com autoridade em nome de Deus. Ele é um profeta, ele está falando em nome de Deus. Hoje, o seu pastor, ele é um profeta sobre a tua vida, porque ele fala com autoridade dada por Deus, de cima do altar, debaixo de uma cobertura espiritual, para falar com você a palavra, proclamar a palavra de Deus. Ok? Textos apocalípticos. Qual a regra, pastor, para os textos apocalípticos dentro da hermenêutica? A regra para interpretar textos apocalípticos é buscar o sentido literal, ou seja, entender o que pode ser entendido a partir do contexto geral.
Não dá para chegar em Apocalipse, você vê uma alegoria de uma mulher montada sobre um ser que tem chifre, fala de estrela, então você tem que ver o que? Dentro do contexto geral, o que aquilo significa. Então a regra para os textos apocalípticos, dentro da hermenêutica, dentro da interpretação, que a hermenêutica é a ciência da interpretação, é o quê? Interpretar os textos apocalípticos é o quê? Buscar o sentido literal, ou seja, entender o que pode ser entendido a partir do contexto geral. Ok? Vamos recapitular aqui. Profecia são mensagens proclamadas por mestres, por homens, mulheres, chamados para falar com autoridade em nome de Deus. Entenda uma coisa, profecia, ou profeta, ou a profecia, ela tem autoridade dada por Deus. É uma palavra com autoridade falada no nome ou em nome de Deus. Ok? Até aqui tudo certo? Vamos em frente? Vamos avançar? Qual a característica dos provérbios, pastor? Nós estamos vendo aí, você vai acompanhando a sua apostila aí, né? Tudo isso está dentro da hermenêutica, estamos no capítulo 2. Qual a característica dos provérbios? As características, ou a característica principal dos provérbios e demais textos voltados à sabedoria é tratar de questões práticas da vida. Por exemplo, provérbios, né? Eclesiastes. Então, são textos, né, voltados à sabedoria, né, tratar de questões práticas da vida, do dia a dia. Eu até te aconselho você ler Provérbios, tem 31 capítulos, você pode ler um capítulo por dia. Ok? Interessante, faça esse exercício, você vai ver que existe aplicação em coisas práticas do dia a dia. Epístolas, estamos falando dentro da hermenêutica. O que são epístolas? Isso aí, para quem estudou aí bibliologia ou está estudando bibliologia, não tem segredo, se você já passou ou vai passar pela matéria de bibliologia. Epístolas são cada uma das cartas que compõem o Novo Testamento. Elas foram enviadas pelos apóstolos ou com a sanção deles, ou seja, com a anuência deles, às comunidades eclesiais do primeiro século, ou para alguns indivíduos. Ou seja, foram cartas, por exemplo, Paulo foi um dos grandes escritores, o maior escritor de epístolas do Novo Testamento. 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos, Efésios, Gálatas, Colossenses, enfim. E também ele teve que eram cartas enviadas às igrejas, né, às comunidades eclesiais, às igrejas, como também ele escreveu para Timóteo, particularmente 2 cartas para Timóteo. Então as epístolas são cartas que compõem o Novo Testamento. No Novo Testamento você tem os evangelhos, ok? Os 4 evangelhos, sendo deles 3 sinóticos, fora João que não é sinótico. Você tem Atos dos Apóstolos. Você tem ali, então, as cartas de Paulo, as igrejas. Você tem a epístola, a carta de Pedro, você tem de João, que ela é geral. Você tem Apocalipse, compõe o Novo Testamento. Pastor, e quais são as funções, então, agora eu vou falar sobre quais são as funções da linguagem. Funções da linguagem, ou de linguagem, desculpe. Quais são as funções da linguagem? As funções básicas da linguagem são, primeiro, função informativa, ou seja, a função de informar, de comunicar, ok? Função expressiva, o que ela quer expressar. Qual o que ela está expressando, o que ela está dizendo. Função diretiva. Diretiva fala de direção. Qual direção aquilo quer dar? Em que direção aquilo vai me conduzir? Então são funções de linguagem. Tudo isso, na hermenêutica, nós estamos tratando
dessa importante matéria do ITQ, do nosso ITQ, porque você vai começar a aprender com mais profundidade a ciência da interpretação do texto sagrado. E a importância da hermenêutica, eu quero ressaltar, é de ser fiel ao que o escritor, ou o dono da palavra, que é o próprio Deus, quer dizer. Ser fiel à interpretação do texto sagrado. Dentro disso, estamos falando das funções de linguagem. Quais são elas? Voltando. Informativa, expressiva, diretiva. Ou seja, função de informar, trazer a informação, trazer conhecimento. Expressiva, o que ela quer expressar, o que ela está querendo dizer. Diretiva, o que ela está querendo, para onde está querendo nos direcionar, ou o que Deus quer nos direcionar através daquele texto. Ok? Então, revise esses pontos, já falamos. Leia, releia, grife, faça o seu dever de anotar. Isso é muito bom. Você tem o dever de anotar aquilo que você ouve, você lê e você anota, você grava com mais facilidade. Parece muitas vezes que não tem importância, mas tem importância sim. Nós terminamos o capítulo 2 e vamos agora para o capítulo 3, 4 e até o capítulo de número 7, ok? Toma mais uma aguinha e a gente já volta.